Um argumento muito comum que nós escutamos, especialmente quando estamos no período universitário, é que papel aceita tudo e que, portanto, não há uma razão lógica para confiarmos no texto bíblico. Será que este argumento é válido? Vamos deixar que o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, possa nos dar essa resposta. E aí, pessoal, telespectador do programa Na Mira da Verdade, tudo bem com vocês? Não, o programa não mudou de apresentador. Eu que tive o privilégio de ser convidado pelo Leandro para deixar uma mensagem aqui no canal de vocês, eu fico muito feliz, porque Na Mira da Verdade e Evidências, estamos todos no mesmo time. Uma pergunta que me fizeram aqui é com relação à preservação do texto bíblico. Como é que eu posso ter certeza que a Bíblia Sagrada, essa que está em minhas mãos aqui, é a mesma que saiu da mão dos apóstolos? Haja vista que o grande problema é que nós não temos hoje nenhum original da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, a carta de Paulo escrita aos Romanos desapareceu. O livro do Êxodo, escrito por Moisés, desapareceu. Não temos nenhum original da Bíblia, só cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. E nesta multidão de cópias, a pergunta é: como é que eu posso ter certeza qual está certa se uma cópia contradiz a outra? E o que é pior, nós não temos um original para comparar. Bem, eu vou dar alguns argumentos aqui, alguns técnicos, mas eu vou tentar falá-los em linguagem mais leiga e alguns mais leigos para ajudar você a entender. Quando eu falo linguagem leiga, não é nenhuma soberba não, viu, pessoal? Deixe-me esclarecer isso aqui. Todos nós somos leigos em alguma coisa. É apenas a temática que modifica. Se um físico ou um químico estiver sentado aqui falando, eu seria o leigo, eu vou ouvir sem entender muita coisa. Ele vai ter que transmitir numa linguagem que eu, que sou leigo em química, física, poderia entender. Percebe o que eu quero dizer? É nesse sentido. Bom, deixe-me dizer que é um estudo muito sério e acadêmico aquele que procura reconstruir um texto do passado. E não é só a Bíblia que sofre esse tipo de estudo. Outros livros clássicos da antiguidade também. Isso é chamado de crítica textual. Crítica textual não é ficar criticando o texto, é tentar descobrir qual era o texto original, porque os textos clássicos da antiguidade também não possuem o seu original. Afinal de contas, como é que você acha que os estudiosos da língua grega recuperam os livros de Hesíodo, de Homero, os livros de Platão, de Aristóteles, sendo que não têm os originais? Através da comparação dos manuscritos. Agora, aqui está uma grande vantagem da Bíblia. Enquanto todos os outros clássicos da humanidade contam com poucas dezenas de livros, a Bíblia tem uma coleção enorme de manuscritos bíblicos que podem ser consultados. Eu vou dar um exemplo para você. O livro que tem a maior quantidade de cópias do passado é a Ilíada de Homero. A Ilíada tem 649 cópias, se eu não estiver enganado, 649 cópias. E mesmo assim, não é um livro tão expressivo em termos de quantidade de manuscritos. A Bíblia tem mais de 5.500 cópias só do Novo Testamento. Se eu sair da Ilíada de Homero, os números ficam menores. A Ética Nicômaco, nós temos parece que 8 cópias. As Guerras Gaulesas de Júlio César, 100 cópias. E a Bíblia, mais de 5.500 só do Novo Testamento. Se eu somar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, com as traduções em siríaco, cópita, aquelas primeiras traduções latinas, por exemplo, eu tenho mais de 42 mil textos antigos da Bíblia para remontar o texto sagrado hoje. Quem é especialista em crítica textual, não estou falando quem é crente ou quem é ateu, estou falando quem é especialista em crítica textual, admite que a Bíblia tem uma vantagem textual insuperável em relação a qualquer outro livro da humanidade do qual nós queiramos descobrir como eram os seus originais. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se a Bíblia realmente houvesse sido mudada ao longo dos séculos, como muitos acusam, vocês sabem que a Bíblia ficou grande parte nas mãos da Igreja Católica. Então muita gente fala, os católicos mudaram a Bíblia, o Papa colocou o que ele queria ali. Desculpe, quem fala isso não conhece muito a história geral, especialmente a Idade Média. Vou explicar a você por quê. Não era interesse da Igreja Católica medieval que o povo tivesse acesso à Bíblia. E desculpe os católicos, não quero ofendê-los, mas isso é uma verdade histórica que você pode confirmar. O Papa Inocêncio VIII, se não me engano, proibiu no Sínodo de Toulouse que o povo tivesse a Bíblia em casa. Várias Bíblias foram queimadas, o povo era proibido de ter a Bíblia. O interesse da igreja era manter a sua autoridade pela tradição e pela voz do representante de Pedro, que era o Papa. A igreja não precisava de ficar assim, olha, vocês têm que
fazer oração a Maria, porque está escrito aqui. Esta versão, Leandro Quadros, e olha, isso aqui está assim nessa passagem, isso é uma versão moderna. Na Idade Média, não era assim que a igreja defendia suas doutrinas. Ou seja, a igreja católica medieval não usava a Bíblia para defender suas doutrinas e, portanto, não teria nenhuma necessidade em mudar o texto bíblico. E antes que alguém fale, Rodrigo, mas como é que você prova que não mudou? Simples. Você já percebeu que a maior parte dos pilares, dos dogmas da igreja católica não estão na Bíblia Sagrada? Isso mesmo. Por exemplo, os 10 mandamentos. Compare os 10 mandamentos como estão no catecismo da igreja e como estão na Bíblia. Na Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não farás para ti imagem de escultura. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vá no catecismo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Guardar domingos e festas. Não tomar seu santo nome em vão. Mudou completamente. Percebeu? Se a igreja tivesse mudado o texto bíblico, os 10 mandamentos de Êxodo 20 estariam exatamente como os 10 mandamentos do catecismo. O próprio fato de eu não encontrar na Bíblia orações como Salve a Rainha, o próprio fato de eu não encontrar na Bíblia nenhuma declaração que Maria intercede por nós ao céu, o próprio fato de eu não encontrar na Bíblia a expressão Maria, Mãe de Deus, mostra que a Igreja Católica não mudou substancialmente a Bíblia na Idade Média. Senão todas essas coisas estariam aqui. A igreja mais bíblica do mundo seria a Igreja Católica, porque todos os dogmas ela colocaria aqui. Você já parou para pensar nisso? Além do mais, temos que ver como é que Deus trabalhou na história. Os monges que estavam nos mosteiros do deserto, em clausura, muitos deles, por exemplo, da Ordem de Santo Antão, da Ordem de São Bento, eles viviam totalmente isolados do mundo exterior, no deserto mesmo, no meio do nada. Eles ficavam ali, a ética deles era ora et labora, reze e trabalhe. E eles ficavam copiando livros, rezando e trabalhando. Alheios a todo o mundo exterior, não saíam dali para nada, não tinham contato com ninguém, a não ser caravanas que passavam ali, que não destruíam os mosteiros, porque é o mosteiro que garantia água para eles. E nesses mosteiros, muitos textos bíblicos foram copiados, à margem do que acontecia na Europa, à margem do que acontecia no Vaticano, e acabaram ficando como se fosse uma espécie de cápsulas do tempo, sem nenhuma interferência eclesiástica. Olha como é que é a sabedoria de Deus. Mais um detalhe curioso para você. O manuscrito hebraico que tínhamos mais antigo da Bíblia, até o início do século XX, datava do ano 1023, 1024 depois de Cristo, que era o Codex Petropolitanus. Depois encontraram também mais um Codex Guinnessar, que datava mais ou menos 990 e poucos depois de Cristo. Ou seja, arredondando o número para ficar mais fácil, eu posso dizer que o texto hebraico mais antigo que eu tinha da Bíblia datava do ano 1000 depois de Cristo. É verdade que fora disso havia um pequeno fragmento dos 10 mandamentos que datava do ano 100 a.C., mas é apenas um fragmento dos 10 mandamentos, não conta. De maneira geral da Bíblia, ano 1000 em diante. Ora, o último livro da Bíblia foi escrito pelo menos 300 ou 400 anos antes de Cristo. Então eu tinha um hiato de 1400 anos entre o livro mais antigo da Bíblia e o manuscrito hebraico mais antigo que possuímos, 1400 anos. Quem poderia garantir que o texto hebraico também não foi alterado ao longo dos tempos? Até que em 1947, um garotinho beduíno chamado Muhammad el-Dib descobriu os famosos manuscritos do Mar Morto, em Qumran. E ali havia textos de toda a natureza, inclusive fragmentos de livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, melhor dizendo, todos os livros do Antigo Testamento estavam ali, menos de Esther. E quando você compara o texto de Qumran com o texto que eu tinha do ano 1000, é tal qual, 90% de semelhança, 10% de diferença. E um detalhe importante, esses textos encontrados em Qumran datam de até 250 a.C., ou seja, 1250 anos mais antigos que o texto hebraico da Idade Média. E como eu falei, 90% semelhante. Espera. Se é 90%, então 10% que são diferentes, sim, 10%, mas que não fazem muita diferença. Por exemplo, em Isaías diz Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Em Qumran fala Santo, Santo 2 vezes. Mudou muita coisa? Não. Um salmo tinha todos os textos da Bíblia, os versos da Bíblia, pela ordem do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Mas a letra Mim estava faltando. Não sabíamos como era, porque pulava. No manuscrito de Qumran, esse salmo foi encontrado com o versículo que estava ausente.
Esse tipo de diferença que perfaz os 10% que eu falei com vocês. Ou seja, Qumran e outros argumentos que eu poderia dar confirmam o que disse Isaías. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus, esta permanece eternamente. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.